Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um JCast, o podcast da Escola José Tomás. Hoje, especialmente aqui com a presença de Pedro Júnior, né? Pedro Júnior, aluno aí do nono A da Escola José Tomás. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor Bruno. Boa noite, Júlio. Boa noite. Tudo na paz, né, Pedro? Tudo tranquilo? Tudo, professor, tudo. Maravilha. E aí, mais uma vez, para colaborar aqui conosco nesse debate, o professor Júlio Miguel. Boa noite, Júlio. Boa noite, professor Bruno. Boa noite, Pedro. E boa noite aos ouvintes, né? Da nossa escola e de toda a comunidade escolar. Maravilha. Hoje o nosso tema aqui com o destaque de Pedro Júnior, né? Inclusive eu tenho aqui na minha tela de fundo os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Esse destaque aí, né? Para a gente pensar aí que o mundo precisa realmente pensar nesses objetivos aí, né? São 17 e aí dentre os 17 tem vários objetivos que estão ligados a essa perspectiva do que a gente vai debater hoje, que é essa relação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a preservação, né, de fato, do meio ambiente. Os 17 objetivos, eles têm aí outros, né? Por exemplo, a questão de gênero, de educação, né? A questão da pobreza, da fome, tem vários outros temas em destaque, mas tem aí pelo menos uns 3, 4 temas que estão tá ligados a essa condição de preservação do meio ambiente, né? Que é tão importante para a nossa humanidade, né? E para iniciar, né? Eu vou fazer a leitura do texto de Pedro, que foi compartilhado aí por ele na edição número 4 do jornal Voz Estudantil, e é um tema assim bem pertinente, né, para a gente debater cada vez mais, né, essa temática aí. E o Pedro foi bem feliz quando ele trouxe esse tema, né? Então, o texto de Pedro, né, no jornal Voz Estudantil, na edição número 4 diz o seguinte, né? A realidade da natureza. Bem, desde os primeiros tempos da humanidade, a história da natureza nunca mais foi para frente. Mas por que isso? Vou expor a minha opinião. Ao invés do ser humano preservar, ele só quer saber de destruição dos animais e do desmatamento florestal. A gente não tem, a gente não está nem aí para os animais, plantas e árvores. O ser humano só quer saber do maldito dinheiro. De certa forma, o ser humano é pior do que os animais. Isso porque o ser humano não respeita a vida. O ser humano é hipócrita. Eu queria saber como se sente uma árvore quando está sendo cortada pela serra elétrica. Aí Pedro foi profundo, né, nessa reflexão. Eu também queria saber como se sente um rio poluído pela mão humana. Eu queria saber como se sente um pássaro engaiolado. Termino este texto triste, mas com a consciência limpa. Excelente texto, viu, Pedro? Mais uma vez eu destaco aqui o seu texto, né, como tendo sido aí um texto bem pertinente para o tema, como eu já falei, né, para o momento. E a gente lhe trouxe aqui exatamente para saber um pouquinho mais do motivo, né? Por que você trouxe esse tema aí para o jornal? Qual é a sua ideia? O que é que você pensa aí a respeito do meio ambiente? Bom, professor, tipo assim, esse texto, eu criei ele assim, né? Tipo, muito aleatório, sabe? Criei ele, é, tipo, fui olhando lá a paisagem, as árvores sendo cortadas e tudo mais. Aí, tipo, eu fui pensando ali, sentei, peguei a caneta, né? Peguei o caderno e comecei a escrever ali. O que eu achava, né? Sobre o desmatamento florestal e tudo mais. Aí fiz esse texto e enviei para o professor Júlio. Ele me perguntou se podia botar, né? Não, esqueci agora. No No jornal. Voz Estudantil, no jornal Voz Estudantil. E tá aí. Maravilha. Pedro, mas assim, você pensa nessa ideia aí de que de fato realmente é importante, né, essa condição de preservação do meio ambiente, mas você já foi tocado assim por alguma coisa mais específica na sua realidade que você viu, alguma coisa mesmo assim acontecendo, né, de poluição, sei lá, de desmatamento, de animais engaiolados, por exemplo, como você cita,
Ou é algo que você, por exemplo, só vê a partir da televisão, nas notícias, alguma coisa assim? No caso, professor, tipo, eu vejo toda hora, né? Que, tipo, esse rio aqui mesmo em casa, eu moro num sítio, esse rio aqui atrás de casa era limpo, antigamente. Tipo, eu nasci e eu ainda tive o privilégio de ver limpo, mas depois que a draga, né, começou a tirar a areia, o esgoto e o Iteji todinho tava caindo aí dentro desse rio. E, tipo, aqui, atrás de casa mesmo, o, né, o pessoal cortando as árvores, essas coisas, matando os animais lá, que chegou um grupo de capivara aqui no rio. Aí eu fiquei, tipo assim, né? Fiquei bem alegre, porque, tipo, é muito raro da pessoa um bicho desse, principalmente aqui. Aí chega pessoal com armas e, tipo, mataram todinho, não ficou um. Ali mexeu com muito, mexeu muito comigo. Aí, tipo, fui pensando, meu Deus, o que é que leva a mente, né, dessa pessoa de fazer um ato cruel desse, os rios, matar animais sem ter noção, né? É, coisa toda. Então, por isso, eu fiz por causa disso. Maravilha. É importante, né, destacar isso, porque muitas vezes a gente começa a pensar um pouco mais sobre algum tema quando a gente vive exatamente aquela situação, né? E aí, vivendo de forma mais real, mais específica, como você comentou, né? Chama mais atenção ainda para a gente tentar, de fato, reverter a situação, né? Do ponto de vista do debate, da reflexão, da conscientização das pessoas, né? É importante. Professor Júlio, e aí, o que é que a gente pode refletir com esse tema aí trazido pelo Pedro Júnior? Acho que, antes de tudo, parabenizar Pedro, né, pela iniciativa dele de escrever esse texto, inclusive minha felicidade, porque foi de forma muito espontânea, como o próprio Pedro falou, né, então ele escolheu essa temática e ele escreveu sobre ela de forma muito livre, de forma muito espontânea, baseado na própria experiência dele, né, mora ali na zona rural, perto do sítio ali, tal, então, pela observação cotidiana dele, ele conseguiu ser atraído, né, por essa temática e escrever. E o que a gente pode conversar aqui, né, sobre a respeito desse texto, não está nem tão distante da gente, está aqui na nossa cidade. Então, como já foi até mencionado por Pedro, aqui na cidade de Cuitegi tem um rio, certo? Importantíssimo para a nossa cidade, importantíssimo para a natureza, para o meio ambiente. Porém, quando a gente passa ali, por vezes se depara com uma cena muito triste, que é lixo ali próximo do rio, baixo da ponte, né? Então é uma cena cotidiana que as pessoas até de certa forma naturalizaram, mas aquilo é extremamente danoso para o meio ambiente, para o ecossistema, para a biodiversidade mesmo. Então é uma questão muito delicada, complicada. As gerações passadas muitas vezes não tiveram acesso às informações que a gente tem hoje, mas eu acredito, né, principalmente a partir dessa iniciativa de Pedro, que essa nova geração de alunos vai lutar para que nos próximos anos essa situação não continue dessa forma, né? Que exista realmente uma luta, inclusive de conscientização, porque para além do lixo, eu vejo que as pessoas estão construindo casas cada vez mais próximo do rio, e isso, de certa forma, é prejudicial também. Então, é preciso debater essa temática tanto ao nível global, evidentemente, né, no nível nacional, levando em consideração a Amazônia e a importância dela para o mundo, mas também local, aqui dentro da realidade dos nossos alunos, não está distante. Então a gente precisa lutar, vestir a camisa verde mesmo e lutar para que essa situação mude, né? E é a partir de iniciativas como essa de Pedro que a gente consegue visualizar uma melhora no futuro. Professor, eu queria dar uma opinião aqui, né, já que você falou. Tipo assim, tem muita gente, não sei se agora ainda está acontecendo isso, tipo, de acampar, né, perto das coisas, né, mostrar às crianças que não deve fazer o que não deve fazer. Então, tipo assim, às vezes eu fico um pouco, porque, tipo, vem um bocado de pessoal, faz, né, o que tem que fazer, tem que explicar, tem coisa, mas eu acho que eu sinto que ali no fundo
tipo, eles não fazem quase nada, entendeu? Tipo, eles explicam, as crianças explicam, mas, tipo, acaba que eles mesmos acabam poluindo a natureza, entendeu? Por vezes, assim, teve uma vez que chegou uma turma aqui na beira do rio aqui, né? Passou, a criança não pode jogar lixo, né? Aí trouxeram, né, aqueles pacotes de coisa para comer aqui. É importante isso que Pedro está falando, né? No aspecto exatamente Isso, do fazer, né? Do é. você dizer e você fazer, né? Aquela história, né? Aquele ditado, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então você precisa dizer e praticar aquilo que você diz, né? Né, professor, né? A gente chegou aqui, né? Aí o povo lá falando, e criança não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Terminou que entrou todo mundo dentro do ônibus, os professores mesmo dessa escola, que era uma escola de Guarabira, né? Pegaram o lixo dentro de um saco, uma sacola, deixaram lá, tipo, deixaram na margem do rio, né? E acaba que tava no tempo de chuva. E, tipo, na hora que eles saíram, começaram a chover. Aí lá vai lixo para todo canto, era lixo descendo no rio. Aí era muito lixo mesmo. Aí, tipo, a pessoa fica um pouco indignada com isso, entendeu? Porque fala, mas, tipo, no fundo ali não faz nada. Sabe o que tem de fazer, mas não faz. Verdade. Bem, eu queria, inclusive, trazer o destaque aqui de um momento que a gente está vivendo agora, né, das Olimpíadas, e aí para a gente pensar no país, né, que está realizando as Olimpíadas lá, que é o Japão, e o quanto eles pensam nessa sustentabilidade, né, nessa preservação do meio ambiente, e aí tem vários aspectos importantes que eles estão tratando lá em relação às Olimpíadas, né, por exemplo, a própria medalha que está sendo distribuída para os atletas, ela foi confeccionada a partir de material reciclado, né, que eles juntaram lá, colheram do lixo na praia, né? Tem a questão dos alojamentos, que também é outro destaque nas camas feitas de papelão, né? A questão da pira olímpica, né, que é aí o fogo que foi aceso lá na cerimônia de abertura, não foi com material que ia poluir o meio ambiente, né? Já foi utilizado uma forma diferente para acender a pira, no caso com hidrogênio, né? Que aí não polui. Então, assim, tem vários aspectos que os Jogos Olímpicos, né, traz aí para a gente também de reflexão em relação a essa perspectiva do meio ambiente. Tranquilo? Professor Júlio, quer mais colocar mais algum destaque aí? Não, eu acho que o destaque que eu quero passar aqui para os alunos é que eles realmente, seguindo esse exemplo de Pedro aí, passem a refletir sobre o espaço geográfico, aqui local mesmo, né? Sobre a riqueza da biodiversidade, Pedro falou dos animais e tudo mais. Então, que eles percebam que todas essas questões referentes à preservação do meio ambiente não é algo que se aplica só à Amazônia, não, porque se a gente não iniciar essa mudança no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, dificilmente vai chegar a um nível global, um nível nacional. Então a gente precisa iniciar mesmo aqui, sabe, um trabalho de formiguinha mesmo, de modo que as próximas gerações adquiram essa consciência que muitos dos nossos avós, infelizmente, não tiveram, né? Não tinham. Mas isso é um caminho a ser construído. Estamos chegando ao fim do nosso JCast. E aí, Pedro, eu vou deixar para você finalizar aí, trazer mais alguma mensagem, reflexão, algum comunicado que você queira deixar aí nesse JCast. Certo, professor, certo. Eu só queria falar assim, né? Que os alunos, pais que estejam assistindo ali, alunos, né? Em geral, eu quero falar assim, tipo, que cheguem num canto, assim, tipo, um canto de floresta, mata, né? E quando forem fazer, tipo, um negócio, não deixem o lixo lá, né? Levem o lixo embora e também quero preservar os animais, né? Certo? A pessoa caçar para sobreviver é uma coisa, né? Que a gente caça de vez em quando um pássaro, né? Para sobrevivência, para comer ali um só. Agora tem gente que já quer exagerar. Mata 10, 20, isso é errado, eu acho errado, sabe? Então eu queria falar assim, né, que a gente tem que ter essa importância com a natureza, tem que ter importância com os animais e tudo mais, entendeu? Não só na Amazônia,
mas em todo mundo, porque, tipo, né, o desmatamento das florestas, essas coisas e tal, não tá só no Brasil, mas assim, em todo mundo. Entendeu? É isso que eu queria deixar. Excelente, Pedro. Agradecendo aqui, né, a presença do professor Júlio Miguel mais uma vez conosco, trazendo aí belas reflexões. Obrigado, Júlio, pela presença. Valeu, Bruno. E agradecendo também a Pedro Júnior, né, pela participação aí, brilhante participação e um tema de Valeu, bastante professor. importância, né? Valeu, Pedro. Valeu, galera. Abraço E a agradeço todos. eu, professor. Até o nosso próximo JCast. Tchau, Show. pessoal. Valeu, abraço, até mais.